Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, este é o Legislação. Última aula aqui do nosso curso gratuito e completo para o TJ do Rio de Janeiro. Aula 10, parte 2. Então, vá assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ajude outras pessoas que estão estudando aí para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Fez isso? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Concurso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Decreto-Lei Estatuto e o Decreto 2479 vai regulamentar esse estatuto. Aula 10, parte 2, que veremos aqui, processo administrativo disciplinar, aqui é o famoso PAD, né? Veremos também o processo sumaríssimo, a revisão do processo e as disposições finais aí dessas duas normas. Lembrando que aqui na descrição do vídeo se encontra o PDF com os slides da aula de hoje. É só ir lá e baixar. Se você está aqui nos acompanhando desde a primeira aula, deixa aqui nos comentários. Eu aqui para eu saber que você já está nos finalmente aqui do nosso curso. Então, vamos iniciar aqui. Processo administrativo disciplinar, é o inquérito administrativo, é o PAD, né? Então, essas duas normas vão trazer o mesmo conceito com nomes diferentes. Uma vai trazer inquérito administrativo, outra vai falar PAD, mas é a mesma coisa. Então vamos lá. O inquérito administrativo, o PAD, para o decreto 2479, precederá sempre a aplicação de quais penas? Suspensão maior do que 30 dias, destituição da função, demissão, cassação da disponibilidade, cassação da aposentadoria e o decreto 2479 vai falar também cassação da jubilação. Então, aí estão os casos de penas em que vão ser apuradas mediante PAD, mediante um inquérito administrativo. Suspensão maior que 30 dias, destituição da função, demissão, cassação da disponibilidade, da aposentadoria e da jubilação. Então, vamos lá. A determinação de instauração do inquérito administrativo, do PAD, é de competência de quem? Do secretário de administração. É ele que vai instaurar e decidir o PAD, inclusive em relação aos servidores autárquicos. Por quê? Porque as autarquias são vinculadas ao poder executivo, né? Então, no âmbito do poder executivo, será o secretário de administração a autoridade competente para instaurar e para decidir o PAD. Claro, nos casos em que ele pode, né? Vai ter casos que ele não pode decidir, que é os casos mais graves, lá, demissão e cassação, aí já não é mais com ele. O decreto 2479 vai falar o quê? Excetua-se dessa norma a instauração de processo disciplinar para apuração de ilícitos administrativos cuja competência seja atribuída por legislação específica a outras autoridades. Aqui é no caso do âmbito do poder legislativo, do poder judiciário, né? Vai ter, sim, um processo administrativo disciplinar nesses dois poderes, mas vai ser uma legislação específica que vai dizer quem vai fazer o quê. Então, é o que está falando aqui. Lá no âmbito do poder executivo, a autoridade competente para instaurar e para decidir vai ser o secretário de administração, hein? Nesse caso, promoverá o inquérito uma das comissões permanentes de inquérito administrativo, vinculado a quem? A Secretaria de Administração. Então, vai ter uma comissão lá permanente só para fazer isso, apurar PAD, né? Então, vamos lá. Se de imediato ou no curso do inquérito administrativo, no curso do PAD, ficar evidenciado que a irregularidade constitui crime, a autoridade instauradora ou o presidente da comissão comunicará o fato ao Ministério Público. O que está falando aí? No caso, lá está sendo apurado o PAD, a comissão está investigando, aí descobre que aquilo é um crime também, né? Nós vimos muitos casos assim lá nos casos de proibição. Então, na apuração lá, a comissão vê que isso é um crime. Ela vai fazer o quê? Informar ao Ministério Público. Então, é o que está falando aí. Para quê? Para que sejam tomadas as devidas providências legais, né? O Ministério Público vai requerer ao delegado, autoridade policial, que promova o inquérito policial lá, né? Então,
É o que está falando aí, vai ser comunicado ao Ministério Público. O inverso também acontece. Quando a autoridade policial tiver conhecimento de crime praticado por funcionário público com violação do dever inerente ao cargo ou com abuso de poder, fará a comunicação do fato à autoridade administrativa competente. Para quê? Para que seja instaurado o inquérito administrativo cabível. Então, aqui é uma via de mão dupla, né? Tanto a comissão vai informar o Ministério Público se houver alguma incidência de crime lá, como a autoridade policial vai informar a administração para que seja aberta um PAD. Então, é o que está falando aí. O inquérito administrativo deverá ser concluído quando? Aqui o prazo de conclusão, no prazo de 90 dias. A partir de quando? A partir do dia que os autos chegarem à comissão, podendo ser prorrogado sucessivamente por períodos de 30 dias. No caso de força maior, a juízo do secretário de administração, no máximo até 180 dias. O decreto 2479 vai falar o quê? Prorrogável por períodos de 30 dias até o máximo de 3 períodos. Mas, se você analisar bem, ele fala a mesma coisa com outras palavras, né? Vamos calcular aqui. Então, 90 dias é o prazo de conclusão do inquérito administrativo, segundo o Decreto-Lei 220, né? Podendo ser prorrogável por período de 30 até o máximo de 60 dias. Então, vamos lá, 90 dias, prazo máximo, mas pode ser prorrogado por períodos de 30 até 180. Então, vamos lá, a primeira prorrogação vai até 120, a segunda até 150, a terceira até 180. Então, está falando a mesma coisa aqui que o decreto 2479. Vai poder ser prorrogado por no máximo 3 períodos de 30 dias, totalizando 180 dias no máximo. É o prazo aí do PAD, do inquérito administrativo. A não observância desses prazos não acarreta nulidade do processo, importando, porém, quando não se tratar de sobrestamento em responsabilidade administrativa dos membros da comissão. O que está falando aí, professor? Que no caso de a comissão não cumprir os prazos aí disciplinados aqui, não concluir o PAD aí no prazo máximo de 180 dias, o processo vai continuar. Isso aí é apenas um prazo impróprio, não acarreta nulidade do processo. O processo prossegue, mas vai acontecer o quê? Vai acontecer responsabilidade dos membros da comissão, hein? Salvo quando? No caso de sobrestamento. Quando é que vai se dar sobrestamento? Quando o próprio secretário de administração mandar parar o PAD. Ele vai falar, para. No caso de quê? Absoluta impossibilidade de prosseguimento. Só o secretário de administração pode mandar parar. Em todos os outros casos, se não terminar no prazo, aí a comissão vai responder, hein? Mas aqui é um prazo impróprio. O processo continua, mesmo não respeitando esse prazo máximo. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem o quadro completo. Então, está aí, gravem direitinho ou baixe aqui o PDF na descrição do vídeo. Vamos lá, voltando, prosseguindo. Os órgãos estaduais atenderão com a máxima presteza. O quê? As solicitações da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo. Também vai atender a requisição de técnicos e peritos, sob pena de responsabilidade. Então, quando a comissão, técnicos ou peritos, solicitarem documentos, solicitarem qualquer coisa a outros órgãos da administração pública, a outros servidores, eles vão ter que atender aí. E, se não atender, vão responder, hein? Qual o prazo para atender? O decreto 2479 vai trazer esse prazo, no prazo máximo de 7 dias. As requisições têm que ser atendidas, senão eles respondem. O decreto 2479 vai dizer o que vai acontecer se eles não prestarem aí os esclarecimentos no prazo. Vamos lá. O detentor de cargo ou função gratificada será destituído do cargo comissionado ou da função gratificada. E o servidor do quadro permanente da administração pública, direta ou indireta, vai sofrer o quê? A pena disciplinar cabível nos termos da legislação pertinente. Então, aquele lá que não atender às requisições da comissão ou dos técnicos ou peritos vai sofrer essas penas aí. Salvo quando? Quando, no caso de força maior, não for possível atender aí nesse prazo de 7 dias.
devendo comunicar prontamente a impossibilidade. No caso de força maior, é claro, o decreto 2479 vai falar isso aí, devendo comunicar no prazo máximo de 48 horas a impossibilidade do atendimento. Então, se não puder atender aquela requisição, tem que comunicar isso aí no prazo de 48 horas e devidamente justificado esse caso de força maior, né? Então, se não puder atender, você tem que justificar em 48 horas. Ultimada a instrução, acabou a instrução, será feita no prazo de 3 dias o quê? A citação do indiciado para apresentação da defesa. Qual prazo? Prazo de 10 dias. Isso segundo o Decreto-Lei 220, que será de comum se mais de um indiciado. Então, o Decreto-Lei 220 fala que aqui o prazo de 10 dias é só esse prazo. Com 1, 2, 3, 20 indiciados, o prazo comum é de 10 dias para a apresentação da defesa. Isso segundo o Decreto-Lei 220. O Decreto 2479 vai nos trazer um prazo maior, né? Vamos lá. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de quanto? 20 dias. Então, se tiver mais de um, prazo comum de 20 dias. Diferente do Decreto-Lei, hein? Decreto-Lei, prazo comum de 10 dias. Não muda o prazo, por mais que sejam aí um monte de indiciados. Mesmo prazo, 10 dias, o regulamento traz um prazo mais dilatado. Prazo comum de 20 dias. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro no caso de quê? Diligências consideradas imprescindíveis. Aí esse prazo vai ser dilatado mais ainda até o dobro. Estando o indiciado em lugar incerto ou não sabido, será citado por quê? Por edital. Por quê? Porque não tenho como encontrar ele para fazer a citação. Então eu cito lá por edital. Como que vai se dar isso aí? No órgão oficial de divulgação do Estado, 3 dias consecutivos e o prazo de defesa será contado a partir da última publicação do edital de citação. O decreto 2479 também vai trazer uma diferenciação aqui, hein? Vamos ver aqui. Estando indiciado em lugar incerto, será citado por edital, publicado 3 vezes no órgão de imprensa oficial, quando? Durante 15 dias, contando-se o prazo de 10 dias para a defesa da última publicação. Qual a diferença, professor? O primeiro, o Decreto-Lei 220, vai falar o quê? Será publicado 3 dias consecutivos, não dá um prazo aí. Vai ser publicado 3 dias e quando da última publicação, começa a correr o prazo de 10 dias para a defesa. Já o regulamento, fala o quê? Vai ser publicado 3 vezes durante 15 dias. Ele traz um lapso temporal aí de 15 dias. Essa é a diferença. Um não traz o lapso, outro traz o lapso temporal de 15 dias, né? Quando é que vai haver essas 3 publicações aí no órgão de imprensa oficial? As diligências e oitivas de testemunhas requeridas pela defesa lá quando for apresentar a sua defesa ficarão a cargo de quem? Do próprio interessado, que deverão ser concluídas no prazo de 10 dias, sob pena do quê? Perda da prova. O que está falando aí? O Decreto-Lei está falando que, no caso de você requerer diligências ou oitiva de testemunhas, então isso aí vai correr por sua conta e risco. Se você não fizer aí no prazo de 10 dias, que você vai perder essa oportunidade, né? Então, é o que está dizendo aí. Diligências e oitiva de testemunhas vai ser responsabilidade do próprio interessado no prazo de 10 dias, sob pena de perda da prova. Nenhum acusado será julgado sem defesa, que poderá ser produzida em causa própria. Então, sempre vai ter que ter uma defesa, sempre. Mesma coisa lá do processo penal, hein? Aqui essa parte é bem parecida. Então, nenhum acusado será julgado sem defesa. O decreto 2479 vai falar o quê? Sempre que o acusado requeira um defensor, será designado por quem? Pelo presidente da comissão. Um funcionário estável que seja bacharel em direito, ressalvado o direito desse indiciado que nomear outro servidor ou outro advogado de sua confiança ou a si mesmo defender. Então, sempre que ele requerer, o presidente da comissão vai designar um funcionário estável que seja bacharel em direito para defender esse servidor indiciado. Então, esse funcionário aí que receber essa incumbência não poderá abandonar o processo, senão por motivo
imperioso, sob pena de responsabilidade. Então, ele não pode abandonar o processo, só se tiver um bom motivo. Em caso de revelia, que não apresentou a defesa, não apareceu, o presidente da comissão vai fazer o quê? Designar de ofício um funcionário efetivo, bacharel em direito, para defender o indiciado. Por quê? Porque ninguém vai ser julgado sem defesa. Então, caso de revelia, mesma coisa lá, o presidente vai designar um funcionário bacharel em direito de ofício para defender o indiciado. Esse aí, mesmo caso, não pode abandonar o processo, salvo motivo imperioso. A falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determina adiamento do processo, devendo o presidente da comissão designar, ainda que provisoriamente, um substituto, outro defensor só para efeito do ato. É o famoso defensor ad hoc, só para aquele ato. Então, se o defensor designado não aparecer por um motivo justificado, aí o presidente da comissão vai lá, chama outro servidor. Ei, você é bacharel em direito? É servidor efetivo? Então vem defender esse cidadão aqui, esse servidor aqui que está sendo indiciado. Só para aquele ato, é o que está falando aí. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Então, se o servidor levar uma pessoa, um advogado lá para o interrogatório, isso independe de instrumento de mandato. Súmula vinculante aí, número 5 do STF, bem importante, hein? A falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. O servidor pode optar por não ter um advogado e ele mesmo se defender. Isso aí não é ilegal, Não ofende a Constituição, segundo o STF. Súmula vinculante, sempre importante. Tem uma olhada, hein? Quando a investigação deixar vestígios, será indispensável exame pericial, direto ou indireto. O que é o exame pericial direto? É feito diretamente na prova. E o exame pericial indireto é por meio de testemunhas, Não podendo suprir a confissão do acusado. Mesmo que o acusado ele confesse, mesmo assim vai ter que ser feita a perícia quando a infração deixar vestígios. A autoridade julgadora não fica adstrita ao laudo, podendo aceitá-la ou rejeitá-la no todo ou em parte. Então, a autoridade competente aí para decidir não fica vinculada ao laudo do perito. Ele pode dispensar o laudo e decidir de forma diversa, mas ele vai ter que justificar, hein? Vamos lá. Acareação. O que é a acareação? Sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstância, aqueles que estão no processo, vai poder ser feita a acareação entre eles, para ver se um ou outro entra em contradição. A acareação será admitida entre quem? Acusado com acusado, acusado e testemunha, e entre testemunha, e será feita a acareação. Concluída a defesa, acabou a fase da defesa. A comissão vai fazer o quê? Vai opinar sobre o quê? A inocência do indiciado ou a responsabilidade do indiciado, em relatório circunstanciado, que deverá ser concluído quando? O prazo de 60 dias, contado do encerramento da defesa. Então, acabou a defesa, 60 dias aí para formular um relatório circunstanciado. O decreto 2479 vai especificar aqui. O relatório deve indicar o quê? As disposições legais que entender transigidas e a pena que a comissão julgar cabível. O relatório onde será exposta a matéria de fato ou de direito. Então, o que está falando aí? Que a comissão vai ter que opinar se é inocente ou se é culpado. Vai dizer também as disposições legais que o servidor infringiu e vai dizer qual é a pena que a comissão entende adequada. Diferentemente lá da sindicância. Sindicância, a comissão só expõe o que ela apurou, só os fatos, não traz juízo de valor. Aqui sim, ela vai opinar sobre as disposições legais que ela entende que foram transigidas e também sobre a pena que ela julga cabível. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando, todavia, vinculada às conclusões do relatório, podendo determinar o reexame do inquérito se entender que os fatos não foram apurados
devidamente. Os autos retornarão à comissão para cumprimento das diligências expressamente determinadas e consideradas indisponíveis à decisão da autoridade julgadora, que serão cumpridas quando? Prazo máximo de 30 dias. O que falou aí? Falou o quê? Que a autoridade que vai julgar, ela não fica vinculada à opinião da comissão no relatório. Ela pode decidir de forma diversa. Lembrando que se a autoridade julgadora decidir de forma diversa do relatório da comissão, então ela vai ter que fundamentar isso daí. Então, a autoridade julgadora não está vinculada ao relatório da comissão. E se entender que foi feito um trabalho mal feito, vai mandar fazer de novo no prazo de 30 dias. Vai determinar, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. O que vocês me fizeram está carregado aqui, então faça de novo, prazo máximo de 30 dias. É o que está falando aí. Então, terminou lá a parte de relatório. Recebido o processo para julgamento, o secretário de Estado de Administração vai fazer o quê? Proferir a decisão no prazo de 20 dias. Então, 20 dias aí para o secretário de Administração decidir, ou submeterá ao governador do Estado no prazo máximo de 8 dias para que julgue nos 20 dias seguintes. Quando? Naqueles casos mais graves, né? Demissão, cassação. Só o governador pode demitir ou cassar a disponibilidade, aposentadoria ou jubilação. Então, secretário de administração pega aquilo lá, vê que é caso de demissão ou cassação, aí tem 8 dias para mandar para o governador, aí esse sim vai decidir no prazo de 20 dias também. Então, prazo para decidir, 20 dias. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do PAD, após a conclusão do inquérito administrativo e do qual não resultar pena de demissão. Então, se o funcionário quiser ser exonerado, quiser pedir exoneração, ele tem que esperar o PAD acabar, se não couber demissão. Se couber demissão, aí ele não vai ser exonerado, vai ser demitido. E passamos aí pelo PAD. PAD que é o rito ordinário, né? A sindicância é o rito sumário, PAD é o rito ordinário e agora vamos ver o rito sumaríssimo, aqui é mais rápido. Então, em se tratando de abandono de cargo, só nesse caso vai ser admitido o rito sumaríssimo. O inquérito deverá estar concluído no prazo de 60 dias, é um prazo menor do que o PAD, né? A partir da chegada dos autos à comissão, prorrogável por 2 períodos de 30 dias cada. Então, o prazo máximo aqui do processo sumaríssimo, do rito sumaríssimo, é 120 dias. 60 mais 2 prorrogações de 30. A juízo de quem? Quem pode prorrogar? O secretário de administração. Então, rito sumaríssimo só para abandono de cargo. A gente viu aqui que tem uma divergência aí de prazo aí para o abandono de cargo entre as duas normas, hein? O decreto-lei vai trazer um prazo de 10 dias consecutivos. Aquele servidor que desapareceu 10 dias consecutivos vai ser considerado abandono de cargo. O regulamento já traz um prazo maior, né? Prazo de 30 dias consecutivos. Então, só nesse caso aí é que vai haver o rito sumaríssimo. Em se tratando de abandono de cargo ou função, a comissão iniciará o seu trabalho fazendo publicar 3 vezes o edital de chamada do acusado, no prazo máximo de 20 dias. Aqui também traz um prazo diferente, hein? Então, vai publicar 3 dias lá no órgão de imprensa oficial, no prazo máximo de 30 dias. Os prazos para apresentação da defesa pelo acusado começam a correr da última publicação. Mesma coisa lá do PAD, né? O presidente da comissão irá designar defensor quando? Quando acabar o prazo para a defesa e não houver sido apresentada a defesa. Ele vai fazer o quê? Vai designar um defensor lá para o servidor que abandonou o cargo, né? Desde que seja bacharel em direito e efetivo. Aí vai ser designado pelo presidente da comissão. A comissão, recebendo a defesa, fará sua apreciação sobre as alegações e encaminhará um relatório à autoridade instauradora propondo o quê? O arquivamento ou a demissão. É isso que está falando aí e passamos também pelo rito sumaríssimo. Agora, processo de revisão, né? Já teve um processo, o servidor já foi punido, mas apareceram fatos novos que vão poder ensejar a revisão do processo. Vamos lá.
revisão do inquérito administrativo, revisão do PAD. Quando fatos ainda não conhecidos, comprobatórios da inocência do funcionário punido aparecerem. Então, quando aparecerem fatos novos, não constitui fundamento para revisão a simples alegação de injustiça. Então, se você se achar injustiçado, isso aí não é fundamento suficiente para uma revisão. Só quando houverem fatos novos. Então vamos lá, como que vai se dar essa revisão? A solicitação da revisão será feita por quem? Pelo servidor. Em regra, é o servidor que vai solicitar a revisão do seu processo. E no caso do servidor não poder, qualquer pessoa vai poder fazer isso aí quando o servidor já estiver falecido, o servidor desapareceu ou estiver incapacitado de requerer. Aí qualquer pessoa vai poder fazer a solicitação da revisão. A revisão proceder-se-á em apenso ao processo original. O requerimento de revisão do inquérito será encaminhado a quem? Ao governador. Então, só o governador vai decidir se revisa ou não. Então, o governador vai fazer o quê? Ou vai determinar o arquivamento ou vai autorizar a revisão. Se ele autorizar a revisão, o processo será encaminhado para uma comissão revisora. Vai ter também uma comissão lá para revisar, que vai concluir o processo no prazo de 90 dias, prorrogável por 30 dias. Aí prorrogação uma única vez, 90, podendo ser prorrogada uma única vez por 30 dias. Prazo máximo aí, então, 120 dias. A prorrogação se dará a critério do secretário de administração. O julgamento do processo de revisão caberá a quem? Ao governador do estado, no prazo de 30 dias. Então a revisão tem um prazo maior, hein? Prazo do PAD 20 dias, prazo da revisão 30 dias. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a pena imposta, restabelecendo todos os direitos por ela atingido. Por exemplo, se o servidor foi demitido, ele vai ser reintegrado. Se ele for suspenso, ele vai receber os dias que ele deixou de receber. Então, julgada procedente, será tornado sem efeito a pena, restabelecendo todos os direitos por ela atingidos. Então, passamos aí pela parte de procedimentos. Temos aqui disposições finais, contagem dos prazos, será feita como? Em dias corridos, excluído o dia do começo, incluído o dia do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Então, dias corridos, hein? Exclui do começo, inclui o do vencimento e prorroga em dia de não expediente. Prorroga para o primeiro dia útil seguinte, né? Quais são os dias em que não vai haver expediente? Quem vai nos trazer isso é o decreto 2479. Então, sábado, domingo, feriado, dias de ponto facultativo ou por qualquer motivo não houver ou for suspenso o expediente nas repartições públicas estaduais, aí estão os dias em que não vai haver expediente. E, por fim, ao funcionário ou contratado é vedado servir sob direção imediata do cônjuge ou parente. Aí o X, hein? Isso aí está desatualizado, não é segundo grau, até o terceiro grau, é o que diz aí a súmula vinculante do STF, súmula vinculante número 13, a nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda função gratificada na administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes da União, Estados, DF ou municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Então, nomeação de cônjuge e parente até terceiro grau, incluindo designações recíprocas, viola a Constituição. Aqui, essas duas normas trazem até o segundo grau, mas nós sabemos que agora é até o terceiro grau, segundo a súmula vinculante número 13 aí do STF. Súmula vinculante vincula toda a administração pública. Lembrando que isso não se aplica a cargos de primeiro escalão, hein? Ministros e secretários, aí primeiro escalão. Por exemplo, o governador do estado pode nomear sua mulher para ser secretária
de Cultura, por exemplo. Por quê? Porque secretário é cargo de primeiro escalão e não entra aí nos casos dessa súmula. Então, vedação ao nepotismo, cônjuge, parente até o 3º grau. E acabamos nossa aula de hoje, aula teórica. Não acabamos o curso ainda, acabamos as aulas teóricas. Temos mais 2 aulas de exercício aí, amanhã e depois. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, se esse curso foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí, coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Lembrando que mais dicas lá no Instagram, @legislaação. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, slide dessa aula aqui, amanhã, 8 da noite, e depois de amanhã, 8 da noite, exercícios sobre esse assunto aqui bem importante. Bastante incidência em prova, hein? Bastante mesmo. Então, vamos fazer os exercícios e detonar o CESP lá no dia da prova. Fico por aqui, até amanhã às 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e vocês estão no Legislação.